Pastor Silvio aqui até deu a introdução para minha mensagem, gente. Olha que coisa, estamos conectados, não combinamos nada, né? E hoje o que eu quero ler com vocês é Marcos 16:1. Nós vamos falar sobre essas 3 mulheres que foram até a tumba de Jesus depois que ele morreu, gente, né? Então, abra suas Bíblias aí comigo, Mateus 16:1-8. E lembrando que o tema dessa mensagem hoje é esse, não é o fim, né? Nossa mensagem de Páscoa, né? Hoje que é o dia para você comer chocolate. Gente, você que é fit, quero já liberar algo na sua vida hoje. Hoje está liberado, hein, gente? Chocolate à vontade, tá, galera? Hoje está liberado. Já comprei meus chocolates, estão lá em casa esperando, né? Já comprei para a galera também. Quem ganhou, ganhou, né? Então é isso aí, vamos lá. Marcos 16:1-8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. E nessa nota, nesse versículo, termina o livro de Marcos. Eu estava pensando, né? Ontem, a Bianca está aqui, minha namorada. E, gente, a maior dificuldade que a gente tem no nosso relacionamento, sabe qual que é? Escolher um filme para assistir. Gente, como é difícil a gente conseguir decidir para assistir um filme, né? Porque ela gosta do tipo de filme, né, onde os dois terminam juntos no final, e numa praia, né, de preferência, né? Eu já gosto do tipo de filme onde quase todo mundo morre no final. Então é muito difícil, a gente tem dificuldade de assistir, de decidir qual filme a gente vai assistir. Porque o filme que eu gosto ela acha chato, e o filme que ela gosta, ela fala assim: não, mas você só gosta de filme onde tá tiro e todo mundo morre e tal. E aí eu falo: mas você gosta do filme que não acontece nada, é parado o filme inteiro, dá sono. Na maioria dos filmes que ela escolhe, eu durmo, gente, né? Ontem até quero indicar para vocês, a gente assistiu um filme muito bom, I Still Believe. Conta a história do Jeremy Camp, tem no Amazon Prime aí, quem tem, assiste, vale muito a pena, uma história muito bonita. Jeremy Camp, que sou fã das músicas dele, e ele conta a história onde ele perde a sua esposa, né? E é uma história muito bonita, né? E mostra o quanto que ele lutou por ela, e traz muitos aprendizados para a gente lidar com momentos de dificuldade, como ele lidou com a perda da sua esposa, né? Então, fica já a recomendação aí, se você quer assistir algum filme legal aí na Páscoa, I Still Believe no Amazon Prime, né? Então, gente, é muito difícil para a gente escolher um filme. E um dos filmes que eu mais gostei foi Os Vingadores, né? Não sei se você já assistiu esse filme. E foi um final surpreendente, gente. Os Vingadores foi um final surpreendente para mim. Vou admitir para vocês, eu e meu pai, a gente foi assistir logo na premiere do filme. Fomos assistir de tarde, estava cheio dos adolescentes, saindo direto da escola, eu e meu pai junto lá. E aí a galera vibrava nas cenas, né? Mas deu mais emoção no filme, não deu não, pai? A galera vibrando. Então aconteceu a hora que o Capitão América pegou o martelo do Thor lá, a galera levantou no cinema e todo mundo gritou e bateu palma. E a hora que os caras aparecem de novo lá, assim, todo mundo começou a gritar. Gente, foi tão emocionante assim. E aí no final, né? Gente, se não assistiu até agora, por favor, não vem falar que eu fico dando spoiler não. Esse filme já é velho, né? Mas no final o Homem de Ferro morre. Gente, eu vou admitir para vocês, eu chorei nessa cena aí, porque eu tenho coração. Se você não chorou é porque você não tem coração, né? Mas, e aí, uma coisa que eu achei interessante agora, né? Eu fico vendo os seriados que aparecem novos. A Disney vai lançar um seriado onde eles vão fazer finais alternativos para os filmes. Olha que interessante, gente. Para os filmes, para os seriados. Você já assistiu algum filme ou algum seriado e você pensou assim: nossa, podia terminar diferente? Não gostei do filme, não gostei do fim.
Né? E vai ser interessante então, porque eles vão lançar um seriado que vai trazer finais alternativos para os filmes, para as séries e tal. Eu achei muito interessante isso daí, porque a gente pega aqui em Marcos 16, o texto que a gente leu agora, e é um final meio diferente, é um final meio chocante, é um final meio alternativo, porque a gente não vê Jesus aqui, a gente não vê o ressurreto Cristo aparecer, a gente vê isso acontecer em Mateus, a gente vê isso acontecer em Lucas, porque são 4 evangelhos, né, que nos contam quase que as mesmas histórias, com uma perspectiva diferente, né, com temas principais diferentes, mas todos esses evangelhos têm o mesmo protagonista, que é Jesus Cristo. E quando Marcos ele se prepara para o final do seu evangelho, para mim foi interessante de ver que não existe o aparecimento de Jesus, existe somente o anúncio de que Jesus está vivo. Né? E você pode pegar na sua Bíblia aí e você fala assim, não, mas na minha Bíblia continua, existe o versículo 9, 10, o 11, o 12, né? Vai até o versículo 20, só que esses dias eu me deparei com uma coisa interessante, eu estava estudando sobre esses textos, né? Sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o final dos evangelhos aqui, dos 4 evangelhos, e uma coisa que eu achei interessante é que dizem alguns manuscritos, né? Que o livro de Marcos, na verdade, o que eles têm dos manuscritos originais, ele termina aqui no versículo 8. O versículo 9, ele foi adaptado a partir do 2º século, né? Então as pessoas que ficaram responsáveis de traduzir isso, né, dos manuscritos originais do grego, eles editaram e eles acrescentaram algumas coisas nesse trecho aqui, né? O cara falou assim, eu acho que eu preciso mostrar aqui Jesus aparecendo para Maria Madalena. Né? A gente precisa contar sobre a estrada de Emaús que Lucas nos conta, sabe? A gente precisa dizer como Jesus ele aparece novamente para os 11 e como, né, eles não acreditaram na primeira vez quando Jesus apareceu. Nós precisamos dizer que Jesus ele deu autoridade para os discípulos sobre demônios, né? E a gente chega no versículo 20, que é o final que a gente espera. Então fala assim, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então, dos manuscritos originais, né, que eu entendi, eles terminam no versículo 8. Então isso termina de maneira chocante, termina com as mulheres com medo, né? Não é que terminou ali, né? Uma teoria que talvez possa ter sido perdido a parte dos manuscritos finais de Marcos, né? Ou uma parte eles não encontraram, mas enfim, dos manuscritos originais, pelo que eu estudei, fala que termina ali. E aí eles adaptaram algumas coisas nesse final do texto de Marcos, né? Então não é o final que todos nós a gente espera, não é o final que todos nós queremos, porque ele termina num versículo de incerteza, termina num versículo de medo, sabe? E nós temos uma tendência muitas vezes de transformar a fé em algo que ela não é, né? Porque pode ser que as pessoas que não conhecem a fé, elas olham para a gente e o que elas imaginam talvez? Elas imaginam que nós somos aqueles, como que eles olham para a nossa fé talvez? Eles olham que para nós talvez a fé seja um fruto da nossa imaginação, sabe, que a gente tem uma habilidade muito boa de suspender uma descrença e da gente pensar num mundo que não existe, né? Então que a gente imagina um mundo que não existe, imagina coisas que não existem, mas para mim a fé ela é muito mais do que um fruto da imaginação. A fé para mim ela é um fruto de interpretação, né? Não é que a gente nega a realidade, fé não é negar a realidade, mas fé na verdade é a gente ter uma realidade mais profunda daquilo que governa as nossas vidas, da maneira como a gente vive, sabe? E essa é a essência da fé no Evangelho de Marcos, sempre tem uma demonstração. Então não é porque não é visível, não quer dizer que não é real. Então só porque você não vê, não quer dizer que não é real, né? E aqui a gente tem um dos temas centrais do que Marcos ele fala nos seus evangelhos, e é poderoso, sabe? É profundo, sabe? Que a maior demonstração que a gente tem do poder de Jesus, sabe qual que foi? Sabe qual que foi a maior demonstração do poder de Jesus? Do poder de Deus, desculpa. É que Jesus não estava lá. Olha só que coisa, né? Então, né, a maior demonstração do poder de Deus foi a sua ausência no lugar onde as mulheres foram procurar por ele, sabe? Muitas vezes a nossa fé ela pode nos levar a um lugar de frustração,
Eu não sei se talvez a sua fé já te levou para um lugar de frustração. Se a gente pega a atmosfera de Marcos 16, a gente vê que é uma atmosfera de frustração acontecendo ali. Especialmente para essas mulheres, Maria Madalena, Maria e Salomé. Sabe, elas trouxeram especiarias, né? Então vamos chamar elas de Spice Girls. Gostou, Alex? Elas trouxeram as especiarias, então são as Spice Girls, né? E eu não sei se você se lembra, no Jardim do Sepulcro, né? Quando Jesus ele foi ser preso, né? Os soldados vieram para pegar Jesus. Pedro era o machão, né? Pedro era o cara corajoso. Pedro ele tinha uma espada na mão. E Pedro ele pega a sua espada, ele balança a sua espada e ele grita que ninguém vai pegar Jesus e tal, que vai ter que passar por cima dele, ninguém vem nele, para chegar nele tem que passar por cima de mim, né? Assim aquela frase lá, Alex, para chegar nele tem que passar por cima de mim, né? E Pedro é um machão com a espada na mão e tal, ele vai, corta a orelha do soldado, ele grita. Pedro é o cara barulhento, Pedro é o cara que faz barulho, né? E aí naquele momento ainda ele tinha um certo controle da situação. Então naquele momento foi fácil para Pedro ser o cara barulhento e corajoso. Mas uma coisa que me admirou nessas três mulheres é que essas três mulheres, elas tiveram uma força, digamos assim, uma força tímida. Não é o mesmo tipo de força que Pedro tinha, aquela força que faz barulho, que grita e tal, mas era uma força tímida. Elas conseguiram ter uma força de lidar com o seu desapontamento. Elas conseguiram passar por cima do seu desapontamento, por cima da sua frustração, e elas tiveram coragem de ir até o túmulo de Jesus, onde Jesus estava, digamos assim, morto, onde o corpo de Jesus estava, para elas poderem cuidar do corpo de Jesus, mesmo depois deles terem morrido. Então era uma força que elas tiveram de ir em direção ao sonho delas, mesmo que elas tenham entendido que aquele sonho tenha morrido de alguma maneira. Então essas mulheres, elas tiveram uma força que era uma força interior escondida, né? Não era o mesmo tipo de força que Pedro teve. Só que se a gente nota no texto, né, as três mulheres estão indo lá, quem que está faltando no texto? Pedro. Pedro não está indo com essas mulheres lá cuidar do corpo de Jesus. Sabe, Pedro talvez ele estava enfrentando um momento de maior escuridão interior da sua vida. Pedro ele estava enfrentando um momento de maior medo, desapontamento que ele já passou. E talvez ele estava com medo de ir até esse lugar. Sabe, onde está Pedro balançando a sua espada? E onde está Pedro, sabe, gritando nesse momento onde Jesus já morreu? Pedro não está lá, a gente não vê Pedro aqui no texto. A gente ouve sobre as três mulheres indo lá. Sabe, e será que você já percebeu que talvez muitas vezes as pessoas que fazem mais barulhos não são sempre as mais leais? Será que já reparou nisso? Eu lembro uma vez, sou corintiano, tá gente? Corintiano roxo, né? Uma vez estava sem nada para fazer, e aí teve um jogo lá perto de casa, do São Paulo, lá na Arena Barueri, moro lá em Barueri. Aí eu decidi ir no jogo. Só que aí como eu fui de última hora, o que eu fiz? Eu comprei ingresso de cambista, lá na frente do estádio. Fui lá na frente do estádio e tal, comprei ingresso na hora. Se você nunca fez isso, te aconselho a não fazer também. Enfim, eu cheguei lá, gente, fui parar no meio da torcida organizada do São Paulo. Eu, corintiano, no meio da torcida organizada do São Paulo. Imagina só, gente. E aí os caras ficavam lá, né? Querendo que você gritava e tal. Eram os caras mais barulhentos no começo do jogo. Naquele jogo, o São Paulo perdeu. Sabe quem foi os primeiros a ir embora? Antes de terminar o apito? Foi a torcida. Os caras saíram antes do jogo terminar. Tamanha a frustração que eles estavam. Né? E gente que nem estava gritando ficou até o final do jogo para assistir. Né? Você já reparou que talvez muitas vezes, né, aqueles que são mais barulhentos, às vezes não são os mais leais? Será que já reparou isso na sua vida também? Sabe, a minha pergunta é, onde está Pedro aqui? Sabe, onde estão os homens que deveriam ajudar essas mulheres a irem até lá? Elas saíram, a palavra fala, bem de manhã, isso quer dizer de madrugada, né? Talvez seria até perigoso. E aí, cadê esses homens para ajudar elas a empurrar a pedra, a mover a pedra? Sabe, Marcos 16:3 fala assim, que elas estavam andando, né, o texto que a gente leu, e elas perguntam umas outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Sabe, então, elas estavam caminhando em direção lá, e aí elas lembram que tem uma pedra lá no caminho. Elas falam, quem que vai pegar essa pedra pra gente? Eu acho que até essa pergunta, ela entra aqui em Marcos, porque é uma indicação de que os homens deveriam estar lá junto com elas.
Para mim é uma acusação a Pedro, é uma acusação aos outros 11 discípulos, não são 12 mais porque Judas ele já estava morto, sabe, era uma acusação para Pedro, sabe, Pedro que em 50 dias seria o cara que estaria pregando no dia de Pentecostes, sabe, Pedro, ele está tão desapontado que ele não consegue nem aparecer nesse momento, e eu entendo que muitas vezes, quanto maior é a nossa fé, também maior é o nosso, mais profundo é o nosso desapontamento, quando você realmente acredita em algo, e aquilo não acontece, sabe, ou aquilo não acontece como você achou que aconteceria, ou da maneira como seria, aquilo lá te desaponta muito mais, sabe, você já colocou sua esperança muito grande em algo? Você já colocou esperança muito grande em algo? Talvez em um dinheiro que você ia receber, ou talvez em uma pessoa, e parece que quanto mais fé, quanto mais expectativa você coloca em cima de algo, e se não dá certo, parece que maior e mais profundo é o seu desapontamento, não é verdade? E por isso que eu acredito que muitos de nós, na nossa vida, a gente cria um mecanismo de defesa, e a gente acaba decidindo, sabe, não esperar mais nada da nossa vida. Sabe por quê? Porque é um mecanismo de defesa que você tem contra o seu desapontamento, porque para você se arriscar, você precisa ser vulnerável, sabe, a esperança ela é muito vulnerável, a fé ela é muito frágil, porque a fé ela te coloca em um lugar onde você realmente está esperando por algo, onde você realmente tem expectativa por algo, sabe, enquanto Pedro, ele estava lá talvez agora nesse momento, à sombra da cruz de Jesus, sabe, talvez passou na mente dele, nesse momento agora, onde essas mulheres estavam caminhando para cuidar do corpo de Jesus, Pedro estava sofrendo à sombra da cruz, e nesse momento, talvez entrou na mente do Pedro, talvez esse foi o fim, talvez realmente Jesus morreu, e talvez esse foi o fim, sabe, então as mulheres elas estão indo lá, elas estão no caminho, para chegar, para cuidar do corpo de Jesus, elas não estão conversando muito, porque esse não é um momento muito agradável, não é um processo alegre, mas no caminho que elas estão, elas começam a perguntar, sabe, quem vai mover essa pedra para nós? E elas começam a se dar conta, de que para elas poderem fazer aquilo que elas estavam a caminho de fazer, elas precisavam fazer algo que era mover a pedra, que elas não conseguiam, porque elas não tinham força para isso. E será que a minha pergunta é, será que ao longo da sua vida, será que, ou hoje talvez, você olha para frente, e você se pegou numa situação, onde talvez existe uma pedra no seu caminho, onde existe uma pedra no meio do seu caminho, uma pedra que te impede muitas vezes de fazer aquilo que você tem para fazer, aquilo que Jesus tem falado para você que é o seu chamado, sabe, talvez muitas vezes o seu caminho pode ser que exista uma pedra chamada depressão, ou talvez pode ser que exista uma pedra chamada vício, ou pode ser uma pedra que é genética, é algo que veio geneticamente na sua natureza, ou pode ser uma pedra que se chama o seu passado ou a sua história, sabe, ou pode ser o seu estado mental, sabe, mas será que você já você já sentiu que existia uma pedra no meio do seu caminho, sabe, não importava o tamanho da sua fé, parecia que essa pedra estava te impedindo de fazer aquilo que você tinha para fazer, sabe, e essas mulheres então elas estão a caminho de cuidar do corpo de Jesus, e elas pensam, a gente não vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer, porque tem uma pedra no nosso caminho, e essa é a primeira boa nova que eu tenho para você nessa manhã. Sabe qual que é essa primeira boa nova que eu tenho para falar para você nessa manhã? Que Deus, Ele já está movendo aquilo que te preocupa, o seu milagre já está em movimento, e a única coisa que você tem que fazer é dar um passo de fé. Sabe, as mulheres decidiram continuar no seu caminho, mesmo sabendo que existia uma pedra no caminho delas. Por quê? Porque elas sabiam que se existia algo para elas fazerem, Deus já estava movimentando algo. Deus já está cuidando do seu problema, Deus já está cuidando do seu processo, sabe, nós temos boas novas nessa Páscoa, Deus já está movimentando aquilo que te preocupa, Deus já colocou o seu milagre em movimento, nesse momento agora, sabe, eu não sei se você tem uma pedra no seu caminho hoje, se você precisa de um milagre nessa manhã, ou se você precisa de um milagre nessa semana, e eu quero falar para você que o seu milagre já está em movimento,
sabe? A pedra que está no seu caminho, Deus já está movimentando, Deus já está trabalhando. Pode ser que você não veja, pode ser que você não sinta, mas Deus está fazendo. O seu milagre está acontecendo, o seu milagre está em movimento, sabe? A única coisa que você tem que fazer, assim como essas mulheres fizeram, é dar um passo de fé. Continua no caminho que Deus tem para você, continua naquilo que você tem para fazer, porque se você tem algo para fazer e está no coração de Deus, sabe, não importa a pedra que está no seu caminho, sabe, Deus vai mover essa pedra. E olha só que interessante, Mateus 28 nos dá um detalhe que Marcos 16 não nos dá. Mateus 28:2 fala assim, que eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, ele rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sabe, então a Bíblia fala que quando elas chegaram no sepulcro, a pedra já não estava mais lá, tampando a entrada, a pedra já tinha movido de lugar, sabe, e fala que, então, Marcos chama de um homem, um jovem de roupas brancas, né? Mateus já fala sobre um anjo que desceu do céu. Então a gente pode chamar aquele cara de um anjo. Ele havia movido a pedra, e não somente ele havia movido a pedra, mas ele havia se assentado sobre a pedra. E naquela época, dentro da cultura judaica, toda vez que um mestre ele ia ensinar algo, ele se assentava sobre o assento de autoridade. Então o anjo ele estava sentado não porque ele estava cansado, mas porque ele tinha uma palavra de autoridade naquele momento para dar para aquelas mulheres, sabe? A mensagem é que o anjo falou: aquilo que você pensou que você não conseguia fazer, já foi feito. Aquilo que você pensou que você não conseguia vencer, já foi vencido. E essa é a palavra que esse anjo dá para você nessa manhã, sabe? Aquilo que você pensa que você não consegue fazer, sabe? Já foi feito. Aquilo que você pensa que você não consegue vencer, já foi vencido em nome de Jesus, porque ele não está mais nessa tumba, ele já levantou, ele já ressuscitou, ele já tem a chave da vitória na sua mão. E é isso que o anjo se assenta naquele lugar, sabe por quê? Porque agora quem se assenta no trono de autoridade e poder é Jesus Cristo, que não está numa tumba morta, mas ele está sentado no trono de glória. Ele é aquele que reina, ele é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E essa é a palavra que ele fala para você, porque aquilo que você acha que você não consegue já foi feito, e aquilo que você acha que você não vai conseguir vencer, já foi vencido, porque ele se assenta sobre o trono de autoridade nessa manhã. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, ele não é um Deus morto, ele não é um Deus que está numa tumba, num túmulo, mas o nosso Deus, ele ressuscitou e ele está vivo nessa manhã. Sabe, é isso que o anjo veio falar. Sabe, o anjo, ele dá essa mensagem para essas mulheres. Sabe, Deus já está trabalhando naquilo que te preocupa. Sabe, aquilo que te faz chorar de noite. O anjo já está trabalhando. Deus já está fazendo. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sabe uma coisa interessante? Muitas vezes, quando a gente está no meio de um processo, quando a gente está no meio de um caminho, a gente quer entender todas as coisas, ou a gente quer ter resposta para todas as coisas, ou a gente quer saber que tudo vai dar certo. Então, muitas vezes, eu sou um cara assim, né? Eu gosto de planejar hoje, eu gosto de planejar daqui 1 mês, eu gosto de planejar daqui 5 anos e daqui 10 anos. Então, se eu for fazer algo hoje, eu vou fazer algo que a gente consiga usar pelos próximos 10 anos, tá? Uma besteirinha aqui, vamos supor, gente, estamos precisando comprar uma câmera para a igreja. Então, eu vou querer comprar uma câmera, não que possa atender a minha necessidade agora, mas sabe, para que eu vou comprar uma câmera mais ou menos? Sabe, vou juntar um pouco mais, vou investir numa câmera boa, que dê para a gente usar por mais anos, que ela nos sirva para mais anos, né? Que tenha utilidade para mais tempo. Então eu penso muito a longo prazo, né? Então eu gosto de ter as coisas resolvidas. Só que uma coisa que eu achei interessante aqui nesse trecho, é que essas mulheres, elas tinham um problema, que era essa pedra que estava lá, que elas não iam conseguindo mover. Só que mesmo quando elas lembraram desse problema da pedra, elas não sabiam como é que elas iam resolver, elas não sabiam o que ia acontecer, elas não decidiram voltar e ir embora para pedir ajuda. Elas continuaram no caminho delas. Então muitas vezes, no caminho e no processo da nossa vida, a gente tem que entender que nós não vamos ter todas as respostas, mas a gente tem que continuar andando pelo caminho, sabe? Não é hora de você voltar para casa, é hora de você continuar e crer que aquilo que não está no seu controle, Deus já está trabalhando. Aquilo que você não tem noção do que vai acontecer, Deus já está fazendo. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, nós temos que confiar que o nosso Deus está sempre trabalhando, que o nosso Deus, Ele está sempre fazendo, sabe? E Deus fala assim, sabe? Quando você faz o que você pode, isso é a mensagem que eu entendi dessas mulheres, sabe? Quando você faz o que você pode,
eu vou fazer o que você não pode. Deus fala isso para nós, sabe? Quando você dá o seu melhor, quando você faz o que você pode, eu vou fazer aquilo que você não consegue fazer. Sabe, Deus está falando para você nessa manhã, eu vou te ajudar a criar os seus filhos. Sabe, Deus está falando para você nessa manhã, eu vou te ajudar a manter o seu casamento. Sabe, Deus está te falando nessa manhã, eu vou te ajudar a sustentar a sua família. Deus está falando para você nessa manhã, eu vou te ajudar a construir essa empresa. Deus está falando para você nessa manhã, eu vou te ajudar a passar por esse momento de dificuldade. Deus está falando para você nessa manhã, que aquilo que você não consegue fazer, Ele vai fazer por você. Se você continuar no caminho que Ele tem para você. Assim como essas mulheres não olharam para trás, e elas decidiram continuar. Então, para mim, não pode terminar em frustração. Sabe, não pode terminar em frustração e não pode terminar em falha, não pode terminar assim. Sabe, quando a gente conhece o diretor do filme, a gente tem uma ideia de como o filme vai terminar, não é verdade? Sabe, quando Jesus ele sentou com Pedro, antes dele ser crucificado, ele falou: Pedro, você vai me negar. Você vai me negar não uma, não duas, mas você vai me negar 3 vezes. E aí, dito e feito, antes que o galo cante, Pedro negou Jesus várias vezes. Mas Jesus fala assim: eu tenho um trabalho para você fazer ainda. Do outro lado da sua falha, eu não desisti de você ainda. Você me negou, mas eu não desisti de você ainda, né? Porque como a gente leu em Marcos, fala assim: fala para os discípulos e fala para Pedro, que eu quero encontrar eles no Mar da Galileia, né? E o Mar da Galileia não é só um lugar geográfico, na região da Galileia não é somente um lugar geográfico, né? Mas é uma afirmação da missão, porque a Galileia foi o lugar onde Jesus executou a maior parte do seu ministério, a maior parte dos milagres. Foi o lugar onde Jesus ele chamou a Pedro. Foi o lugar onde Pedro levou Jesus ao redor para Jesus pregar, para Jesus curar. Então quando o anjo fala, avisa os discípulos e avisa Pedro que Jesus quer encontrar eles na região da Galileia. Era uma afirmação da missão deles, né? Então Jesus está falando assim para Pedro: Pedro, independente do que você fez, não termina numa falha. Não termina numa falha. Eu tenho mais para fazer através de você. Porque não termina numa tumba. Existe mais do que eu quero fazer. Sabe, isso somente já são boas novas. Porque Deus não terminou a obra que Ele tem para fazer na sua vida ainda. Sabe, a boa notícia é que o maior testemunho da obra que Deus tem para fazer em você hoje é porque você ainda está respirando. Porque se o diabo pudesse, ele já tinha te matado. Então você estar vivo é a maior prova de que Deus ainda não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida. Não é o fim ainda. Não é o fim. Assim como não foi o fim, independente da falha que Pedro teve. E olha só que interessante, né? Quando o anjo fala que ele está chamando os discípulos para irem para Galiléia, encontrar com ele, ele fala, avisa os discípulos, e o único nome que ele cita é qual? Pedro. Ele fala aqui no versículo 7 de Marcos 16, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhe disse. Sabe, aquele que mais desapontou Jesus, aquele que foi desleal com Jesus, aquele que, digamos assim, traiu Jesus, foi o único qual ele chamou pelo nome em redenção. Sabe, isso me dá esperança, que Jesus ele pode me chamar pelo nome também. Isso me dá esperança. Sabe, eu vou de volta para Galiléia, porque eu acredito que essa história ela não termina numa tumba vazia. Sabe, não pode terminar assim. Sabe, ele fala, vai dizer para Pedro para ele praticar o quê? Praticar a pregação dele, porque daqui 50 dias ele vai estar pregando no dia de Pentecostes, quando o Espírito vai descer. Sabe, Jesus está falando assim, eu quero que aquele que teve a maior falha, seja o troféu do meu triunfo e da minha transformação. Sabe, talvez existem muitas pessoas hoje, que vivem na tumba da sua própria falha. Sabe, não consegue entender que a ressurreição é uma expectativa, onde você pode parar de enxergar a vida através da lente das suas falhas, mas você pode começar a enxergar a vida através da lente da graça do Espírito Santo. Aquele que te dá graça todos os dias. Sabe, Ele já pagou o preço por todas as nossas falhas. Sabe, nunca vai terminar numa falha, nunca vai terminar numa frustração. E sabe o que mais? Nunca vai terminar no medo. É o último ponto que eu queria falar dessa mensagem. Queria até pedir ao pessoal da banda já ir entrando. Quando eu pensava sobre ressurreição, eu sempre pensei muito em ressurreição como sendo um ponto de exclamação de Deus, né? Está consumado. Ele ressuscitou.
Só que agora acho que eu vejo um pouco diferente. Eu não vejo mais como um ponto de exclamação. Agora eu vejo a ressurreição como sendo 3 pontos. Sabe, eu vejo a ressurreição como sendo a elipse de Deus. Sabe, Jesus por 3 vezes falou que Ele voltaria. Sabe, foram 3 dias até Jesus voltar. Foi a sexta, foi o sábado e foi o domingo. Sabe, o domingo chegou. Sabe, no livro de Marcos, como eu falei, a gente sempre tem uma narrativa, a gente tem um tema principal. E para mim, uma das coisas que eu encontrei no livro de Marcos, é que toda vez que Marcos aborda o tema de medo, existe algo a mais acontecendo. Sabe, talvez então, o versículo 9 de Marcos, como a gente falou, talvez ele foi perdido em algum lugar. Ou talvez, para mim, o versículo 9 de Marcos, ele dependa de nós. Sabe, porque ali não é um ponto de exclamação, mas são 3 pontinhos. É uma continuação, porque a ressurreição não foi o fim, mas ele é o começo. O medo, ele nunca vai ser o fim, ele vai ser o começo. E ao longo da narrativa do livro de Marcos, a gente pode ver isso. A gente vê a história no livro de Marcos, dando um exemplo aqui para vocês, sabe, de quando uma mulher, que ela sofria com o que chama de fluxo de sangue, ela tentou pagar médicos, ela gastou todo o seu dinheiro, né? E ela estava com medo, e ela tenta, sabe, de todas as maneiras se curar, mas ela não consegue, e quanto mais ela tenta agradar as pessoas, parece que mais ela se fere também. E aí ela faz um esforço de fé, ela faz um esforço, ela chega até Jesus no meio de uma multidão, e ela toca nas vestes dele, e aí no momento que ela toca nas vestes dele, ela é curada. E aí Jesus fala, quem me tocou nesse momento? E aí existe uma multidão muito grande, todo mundo fica procurando quem foi que tocou em Jesus naquele momento. E aí fala que quando ele faz essa pergunta, essa mulher se prostrou aos pés de Jesus com medo, em temor. E aí assim que ela fala, sou eu, Jesus fala, você não precisa ter medo, mas se levante agora e vá, porque a sua fé te curou, minha filha. Vá em paz. E aí logo em seguida Jesus ele está indo curar, sabe? Então a gente vê que não termina no medo, mas o medo é o começo de algo que Deus tem, sabe? O medo não é o fim, mas ele é o começo. E aí no momento em que, continuando a história, Jesus ele está indo a caminho para curar a filha de Jairo, que é uma menina que está para morrer, uma criança, e ela morre. E aí as pessoas falam, agora já foi, não adianta mais ir, Jesus, ela já morreu. Jesus fala, não, ela não morreu ainda, ela somente está dormindo. E aí fala, não precisa ter medo. E aí quando ele chega lá, ele ressuscita essa menina volta a ter vida novamente, porque o medo ele não é o fim, o medo é o começo, sabe? E aí a gente continua no livro de Marcos, a gente vê também quando os discípulos eles estavam no barco, e estava no meio de uma tempestade, e a palavra fala que eles estavam com medo, do que ia acontecer, e eles pensaram que esse é o fim. Eles começaram a pensar que era o fim ali naquele momento. E aí Jesus aparece andando no meio das águas, e ele fala, aquieta-te, sabe, que a paz seja convosco. E a tempestade para. Sabe, eu sinto que nesse momento Jesus ele olha para a sua tempestade. Pode ser a tempestade das suas circunstâncias, pode ser a tempestade do seu interior. Ele olha para você nessa manhã, ele caminha em direção a você, e ele fala, aquieta-te, a paz seja convosco. Sabe, Jesus traz paz à sua tempestade. Jesus, ele traz paz ao seu interior. Jesus, ele traz paz às suas circunstâncias. Porque o medo não é o fim, mas o medo é o começo. Não pode terminar assim. Esse não é o fim. Sabe, Deus tem mais para fazer com você, para encontrar lá na Galileia. Ponto, ponto, ponto. Sexta, sábado, domingo. A pedra já foi movida. Deus já fez o que a lei não pode fazer. Deus sabe quando você está fraco. Deus sabe quando você está frustrado. Mas a sua frustração não é o fim. Mas é a possibilidade de você dizer a Deus, faça por mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. Não é o fim. A sua falha não é o fim. Deus vai usar aquele que mais sabe da sua falha para ser a maior mostra do poder da graça dele. O seu medo não é o fim. Não pode terminar assim. E essas mulheres foram então falar com os discípulos,
E a primeira reação deles foi medo. Quando os discípulos ficaram sabendo que Jesus não estava no túmulo, a primeira reação dos discípulos foi medo. Sabe por quê? Porque medo não é o fim. Medo é o começo. É sempre assustador dar um passo de fé. É sempre assustador dar um passo de fé e confiar em Deus. É sempre um risco ser vulnerável. E se eu chegar, e se eu for e Deus não fizer? E se eu for e terminar numa cruz? E é o que eu tenho para falar para você nessa manhã. É que mesmo que terminar numa cruz, não termina numa cruz. Porque o nosso Deus, Ele não está numa cruz. Hoje Ele está vivo dentro de mim e dentro de você. Porque o túmulo está vazio e agora Ele vive, Ele habita e Ele vive dentro de nós. Sabe? Sexta, sábado, domingo. São 3 pontos. A sexta é o lugar de frustração. É o lugar de desapontamento. É o lugar de falha. O sábado é o lugar do medo. Sábado é o lugar do medo. Sábado é quando parece que Jesus ficou em silêncio. Sábado é o lugar da dúvida. Sábado é o lugar do questionamento. Sábado é o lugar da incerteza. Sábado é o lugar do desapontamento. Sabe, talvez muitos de nós estamos no sábado hoje. Você não sabe o que vai acontecer. Sabe, está difícil o que você está passando. Mas a mensagem que a gente tem nessa manhã, e o que a gente pode celebrar nesse domingo de Páscoa, é que o domingo chegou. Você não está mais na sexta, você não está mais no sábado, mas agora a gente está no domingo. E no domingo é quando o nosso Deus ressuscitou. No domingo é quando Ele aparece novamente. No domingo é quando a pedra foi removida. No domingo é quando Ele vive, quando Ele habita. No domingo é quando Ele se assenta no trono de autoridade e de poder. E é nisso que a gente celebra nessa manhã. Porque na sexta Ele morreu como um cordeiro, mas no domingo Ele se levantou e agora Ele vive como um leão. E a gente pode celebrar isso nessa manhã. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Queria convidar os pastores para virem aqui junto comigo também agora. No domingo existe um milagre para a sua vida. Ele rompeu todas as barreiras, Ele quebrou o sobrenatural. E eu queria que nesse momento, se você precisa de um milagre, se você precisa de algo de Deus na sua vida, se você está passando pelo sábado, pela frustração, pelo desapontamento, pelo questionamento, pela dúvida, pelo medo, você colocasse a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Senhor, nós queremos declarar a Tua vida, ó Pai, agora, sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família, ó Pai. Todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, seja lançada fora agora em nome de Jesus, ó Pai. E talvez aqueles que entraram, ó Pai, nessa manhã para assistir essa mensagem, ou em algum momento dessa semana, ó Pai, e se pegaram perguntando mesmo se o Senhor é real, ó Pai, que não acreditam que o Senhor é um Deus vivo, ó Pai, que nesse momento o Senhor venha se fazer real nas nossas vidas, ó Pai. O Senhor venha se fazer real nas nossas famílias, nas nossas casas, ó Pai. Que o Senhor venha mover o milagre que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Senhor, nós te amamos nessa manhã e nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus.